Encerramos mais uma semana. O que será que aconteceu durante esses dias no Brasil e no mundo, que pode vir a influenciar na volatilidade dos nossos investimentos? E sabendo de tais informações, como podemos nos posicionar para nos beneficiarmos independentemente dos movimentos dos mercados? Veremos isso agora. Iniciando as notícias dessa semana, o presidente do Banco Central americano disse que pode fazer sentido elevar mais os juros nos Estados Unidos. O presidente do Banco Central defendeu nesta quarta-feira, dia 21, a estratégia da instituição de reduzir o ritmo do aperto monetário, conforme ele se aproxima do fim de seu ciclo de aperto. Ao falar a congressista no Comitê de Serviços Financeiros na Câmara dos Representantes para apresentar o relatório de política monetária semestral do Banco Central dos Estados Unidos, ele argumentou que o nível dos juros é uma questão separada da velocidade das decisões do Fed. Powell comparou que, como um carro que se aproxima de seu destino, é natural reduzir a velocidade das altas de juros. Ao mesmo tempo, reafirmou que o Fed está concentrado nos indicadores e no quadro geral para suas próximas decisões. Ou seja, o presidente do Banco Central está de olho na inflação atual dos Estados Unidos e já está prevendo o possível aumento da inflação com o consumo futuro que irá ocorrer no país. Ou seja, é por isso que ele está mantendo a taxa básica de juros estável, prevendo possíveis aumentos na inflação do país. E nessa mesma reunião, o presidente também falou que, e dentre essas notícias, o Banco Central dos Estados Unidos mais o Banco Central Europeu, em uma reunião, disseram que podem cortar reservas bancárias em até 90% em nova era de juros altos, isso no caso se os juros se aumentar no segundo semestre. A matéria diz: o Banco Central dos Estados Unidos e o Banco Central Europeu podem reduzir até 90% do dinheiro que injetaram nos bancos na última década, agora que a inflação e os juros altos tornam essa liquidez extra desnecessária, mostrou um estudo de um economista do Fed nesta quinta-feira. Os dois maiores bancos centrais do mundo vêm elevando os juros em ritmo acelerado para conter a inflação e desfazendo algumas de suas grandes compras de títulos, no caso suas dívidas americanas, que inundaram os bancos com dinheiro quando o crescimento dos preços era lento e os custos dos empréstimos estavam em zero. O documento do Fed, que será apresentado às primeiras autoridades de bancos centrais na próxima semana, essa semana que vai entrar agora, no encontro anual dos bancos centrais em Portugal, investiga a questão de quanto dinheiro o Fed e o Fed, que é o Banco Central americano, com o Banco Central europeu, devem manter no sistema bancário para satisfazer a demanda por reservas, agora que o estímulo monetário não é mais necessário. Ou seja, dessa ideia que eles estão tendo, nos anos anteriores, quando o mercado estava desaquecido, os bancos centrais injetaram dinheiro na economia através desses títulos, aumentando a liquidez monetária nos mercados. E isso fez com que a inflação aumentasse e assim começassem a se deslocar os preços para poderem ter os bancos começarem a ter ganhos mais atrativos. Agora, com a inflação alta, os juros altos, eles querem tirar esse excesso de liquidez no mercado, justamente para controlar esse nível de consumo elevado no mercado e começar a baixar juros para que a economia volte aos padrões normais para os Estados Unidos e para a Europa. Em uma matéria que reúne dados dos 3 principais índices das bolsas americanas, afirma que falso rally é uma bomba relógio. Só o título você já pode entender que essas últimas altas que tivemos na bolsa americana pode ser uma falsa valorização. Na matéria diz que os índices continuam a subir de forma constante, apesar da Europa e os Estados Unidos estarem em crise econômica. Taxas de juros são altas e a inflação leva a perdas na renda real, o que afeta negativamente a demanda. Assim, deve-se presumir que as empresas enfrentarão perdas de lucros nos próximos trimestres, o que teoricamente deveria levar a uma correção dos mercados de ações. Na prática, entretanto, a situação é bem diferente. Mas por quê? O motivo dos aumentos das ações, apesar da perspectiva sóbria, é simples. Os mercados financeiros mudaram fundamentalmente nos últimos anos, como Larry McDonald escreveu em seu artigo recente. No entanto, essa mudança não significa necessariamente que as coisas só vão melhorar. Em vez disso, significa que um crash pode surgir do nada devido às novas
forças do mercado. Então só essa parte aqui, essa palavra crash nos Estados Unidos com certeza impactou o mercado. Sem dúvida refletiu no preço de muitas empresas e nos índices americanos, pois essa palavra crash faz relembrar claramente nos Estados Unidos o que aconteceu entre 2008 e 2009, onde a crise imobiliária dos Estados Unidos afetou as bolsas do mundo todo. Pegando esse gancho dessa única palavra, veja essa outra matéria que saiu dos Estados Unidos. Sem crise, mercado imobiliário sugere que a economia dos Estados Unidos escapou da recessão. Com essa matéria dizendo que pode acontecer um crash e essa matéria dizendo que o mercado imobiliário sugere que a economia dos Estados Unidos escapou de uma recessão, isso devido à suspensão do teto de gastos dos Estados Unidos, que passa de trilhões de dólares, a dívida não foi paga, apenas o teto foi suspenso, a dívida continua lá. Olha o que essa matéria diz. A referente força do mercado imobiliário sugere que a economia dos Estados Unidos pode ter evitado uma recessão, de acordo com o estrategista macroeconômico global do Carson Group. Em uma nota datada de quarta-feira, ele apontou para os fortes dados sobre a construção de moradias que saltam de 21,7% em maio para 1,63 milhões de unidades, registrando o maior aumento percentual em 3 décadas. Isso é importante, pois dados fracos e não fortes sobre o início de construção de moradias sempre foram um prenúncio de recessão. Então, na matéria onde pressupõe que o mercado imobiliário indica que uma possível recessão foi deixada para trás e dados macro e microeconômicos apontam que início de construção de moradias sempre foram um prenúncio de recessão. Para quem não sabe o que é prenúncio, é como se fosse indicação de início, ou seja, está se iniciando uma recessão. Quando envolve recessão, mercado imobiliário e Estados Unidos, eu vejo uma merda grande vindo pela frente, uma merda econômica grande vindo pela frente. Infelizmente, se isso acontecer, os mercados irão sofrer sem dúvida. Porém, é oportunidade para você, pequeno investidor, fazer excelentes compras nesses períodos de crise. Como a matéria anterior disse, se você não prestou atenção, volta o vídeo, que pode acontecer um possível crash. E com essa notícia aqui de prenúncio de recessão, os dados estão se encaixando. Por isso, provavelmente o Banco Central americano quer aumentar a taxa básica de juros nos Estados Unidos, para aumentar o custo de aquisição desses imóveis. Porque quem não se lembra dos dados de 2008, viram que tudo contribuiu para o que acontecesse meses depois, que foi o crash imobiliário nos Estados Unidos. Então, eu ficaria muito atento ao que pode acontecer nos Estados Unidos. Por causa dessas informações, eu não parei de aportar em empresas americanas. Eu continuo ali todo mês enviando minhas remessas de dólar para os Estados Unidos, comprando empresas, comprando imóveis através de stocks e REITs. Porém, na remessa que eu mando, eu sempre deixo ali 10, 20% do aporte dentro do meu caixa em dólar, para quando isso acontecer, se vier a acontecer, o meu caixa em dólar já está pronto para fazer um volume maior de compras dos ativos que eu já estou posicionado. Então, o que eu sempre falo, não importa para onde vai o mercado, desde que você esteja preparado para o que aconteça. Se cair, você vai ter caixa para comprar com excelente desconto. Se subir, você já está posicionado e vai surfar a alta e a valorização do seu patrimônio. Vamos continuar com as notícias da semana. Agora vamos ver o que está acontecendo no conflito de Rússia e Ucrânia. Podemos ver aqui que tropas ucranianas avançam após sucesso parcial no sul. Combates violentos ocorrem no leste. Em Kiev, as forças ucranianas estão se concentrando e atacando no fronte sul depois de terem obtido sucesso parcial no último dia e estão enfrentando um grande ataque russo no leste, disse uma autoridade graduada de defesa nesta quarta-feira. A Ucrânia relatou a recaptura de 8 vilas no sul nas últimas 2 semanas. Embora pequenos, os avanços são os maiores dos militares ucranianos desde novembro, à medida que percorrem área fortificada e minadas sob controle russo. Ou seja, a Ucrânia está avançando e ganhando novamente o seu território. Porém, isso não é indicação de término da guerra. Em outra matéria, a Ucrânia também avança no bloqueio de ataque russo no leste.
leste. As forças ucranianas interrompem uma ofensiva russa nas cidades de Kupiansk e Lima, no leste do país, e está avançando no sul, disse uma autoridade de defesa ucraniana nesta sexta-feira, onde suas palavras: tivemos batalhas muito ferozes nas direções de Kupiansk e Lima, mas nossos soldados pararam o inimigo ali, descreveu o vice-ministro da defesa em uma entrevista à televisão ucraniana. Enquanto essa guerra não cessar, com certeza os países que podem vir a se envolver em uma guerra continuarão apreensivos com esse possível conflito geral entre países. Bom, esperamos que isso não aconteça e isso se resolva o mais rápido possível, com o menor nível de efeitos colaterais para as economias globais. E as notícias aqui no nosso Brasil: Copom ignora pressão e mantém Selic pela 7ª reunião seguida, ou seja, nossa Selic continua estável em 13,75%. E a matéria diz: pela 7ª reunião seguida, o Copom, que é o Comitê de Política Monetária, optou por manter a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano. A decisão era esperada pelo mercado financeiro, que aposta na redução de juros a partir de 2 de agosto, ou seja, a próxima reunião será em agosto. Eu acredito que ela vai se manter em 13,75% e ainda não irá cair. Essa decisão foi publicada na quarta-feira, dia 21, pelo Banco Central. Veja que a nossa média de taxa Selic nos últimos anos seria aí na casa de 9% ao ano. Porém, apresentando essa volatilidade, 8,75, foi para 9, baixou para 7,25. Devido à crise econômica aqui no Brasil das empresas, foi para 14,25. Após o impeachment da Dilma em 2015, a taxa Selic abaixou para 6,5% ao ano, chegou a 2% ao ano. Se fez empréstimo para investimento, está muito tranquilo. Então, a 2%, veio a crise de saúde global, deu a porrada em todo mundo, a economia foi pro saco e a taxa básica de juros teve que ser aumentada consecutivamente desde 2020, atingindo aí o pico em 13,75%. Nessa matéria também diz que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é o maior criticado por pessoas próximas ao presidente. Ele critica a politização dos comunicados que, segundo a economia, são técnicos. Campos Neto disse que esperava um Banco Central reconhecido por subir juros nas eleições, cobrou respeito à integridade técnica da autoridade monetária. Já tá rolando um conflito porque os políticos querem que o presidente do Banco Central abaixe a nossa taxa básica de juros na marra, canetada, indo contra o bom senso do mercado, o bom senso da economia, porque não adianta baixar a taxa básica de juros se a inflação continua alta. Vai haver uma correlação negativa e, sem dúvida, vai dar merda na nossa economia. Para quem entende o mínimo da economia, sabe que isso não é sustentável. E o Ibovespa, nosso índice das empresas aqui no Brasil, inicia o dia em baixa com temores de recessão global. Ou seja, é a terceira matéria diferente que fala de uma possível recessão global, indicando que em diferentes órgãos que estão fazendo análise de dados macro e microeconômicos estão vendo que ainda é possível ter uma recessão global, um crash, ou seja, isso partindo dos Estados Unidos. Lembrando que no último crash grande que aconteceu nos Estados Unidos, que foi em 2008, não afetou apenas a economia americana, afetou a economia global. Então, com esse ponto de ainda haver uma recessão global iminente no futuro, pode ser semestre que vem, pode ser no primeiro semestre de 2024, pode ser no segundo semestre de 2024. Não é assim de uma hora para outra. Eles estão empurrando com a barriga essa recessão, essa possível recessão. Então, até lá, eu vou me manter com o meu caixa e eu continuarei fazendo pequenos aportes mensais, semanais, não deixando de me posicionar por uma possível recessão. Como eu sempre digo, esteja posicionado em uma possível alta, esteja preparado para uma possível queda. Agora que sabemos dessas informações, como você se posicionará? Para onde você levará seus aportes? Me conta, essas informações irão influenciar nos seus investimentos? Vamos conversar sobre isso. Deixa um comentário aqui embaixo. O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, deixa um like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Assim você não perde nenhum conteúdo novo. Eu me chamo Eduardo Nunes e o meu objetivo é levar as informações até você.